Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live muito especial que nós vamos tratar sobre como lidar com o medo. Aproveite já, faça aí o seu convite às pessoas, aperta aí o aviãozinho que nós estamos passando, momentos aí da pandemia, né? Pandemia, então que nós possamos debater esse assunto. Então temos aqui a Paty, que já entrou, o William, Ketli Macedo, Fernando, diretamente de Nova York, isso mesmo, a Carol, Franciele, Rafaele, Rai Souza, Regi Batista. Pessoal, aproveite, convide seus amigos que nós iremos começar mais uma live. Aperta aqui o aviãozinho e sai convidando todo mundo para participar dessa live. Como lidar com o medo? Como lidar com o medo? Estão prontos para compartilhar a informação? Já aproveito e pergunto para vocês que estão online neste momento, como tem sido a sua vida? Você tem conseguido lidar com o medo? Já registra aqui. Tudo bem, professora? Rafael? Olá, tudo bem, Francisney? Tudo jóia, graças Boa a noite, Deus. galera. O pessoal ainda está entrando aqui, Que já fez o honra convite. fazer parte dessa live com você, viu? Obrigada mais uma vez pelo convite. Que é isso, eu que agradeço o convite de participar dessa live, até para a gente debater um pouquinho esse assunto tão importante. Exato. Rafaele é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em psicopedagogia, especialista em avaliação psicológica. Ou seja, tem bastante especialização aí, né, professora? Pouquinho, né? Falta bastante ainda. E o importante também é você atua na parte clínica, correto? De Isso, isso. terapias, tudo. Mais alguma informação Exatamente. do seu currículo que queira compartilhar com todos aqui? Não, não. Eu tenho abordagem tanto na área infantil quanto adulto, né? Então, no meu consultório eu atendo todas as idades. Há 11 anos eu trabalho como na área clínica. Tive experiência na área organizacional também, mas foi bem pouco. Ok. Então, pessoal, aproveite aqui mais uma vez, convide seus amigos, seus familiares vão participar de mais uma live, neste momento com a psicóloga Rafaele, que é como lidar com o medo. Temos aqui a Daiane que entrou, seja bem-vindo, Ana, também, Thalita, Stability, Goretti, Samara, Rose, e outras pessoas que estão entrando. Convide todos para que nós possamos debater este assunto tão importante para o momento. E deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua pergunta, para que a professora, a psicóloga, possa nos dar um norte, uma orientação mais Opa! assertiva para lidar com esse medo. Ok. O que é o medo? O que é o medo, segundo a psicologia? Bom, segundo a psicologia, o medo é um sentimento de insegurança, né? Ele é muito relativo, depende muito de pessoa para pessoa. Então, às vezes, o que o medo causa em mim, ele pode ser muito diferente em outra pessoa. Às vezes a gente acha que é uma coisa banal, vamos supor, medo de barata, né? Ai, que absurdo ter medo de barata. Mas tem pessoas que têm pavor de barata, têm pânico de quando vê uma barata. Então, é muito. A gente precisa observar muito qual a intensidade desse medo e saber lidar com isso, né? Ouvir o outro e saber o que é esse medo para o outro. Como a pessoa aprender a lidar com isso. Ok, então quer dizer que o medo ele vai depender de pessoa para pessoa. Eu não tenho medo de barata, mas pode Exatamente. ser que outra pessoa tenha medo de barata. Exatamente, exatamente. É relacionado sempre a algo ou alguém, né? Então, hoje, o que eu mais escuto, o que eu tenho mais escutado, tanto no consultório quanto com amigos, né,
na convivência com outras pessoas, é o medo da morte. Por conta dessa pandemia, é o que tem mais gerado nas pessoas, né? O medo da morte é o medo do que pode acontecer com os familiares, da morte com os familiares, do que pode acontecer com o mundo diante disso tudo que tem gerado, né, essa pandemia aí. E é complicado explicar isso, né? O que é a morte? Por quê? Por que isso tudo está acontecendo? Como eu vou lidar com isso? Então, as pessoas geralmente não têm noção do que está acontecendo, não sabem lidar com isso. Então, é um momento de muita angústia, de muita aflição que está acontecendo, que tem gerado muita ansiedade nas pessoas, né? E como lidar com isso, né? Que é o tema de hoje. Como lidar com o medo. Então, tem muitas técnicas, tem muitas formas de lidar com isso. Eu vou explicar para vocês logo, logo, né? Primeiro tem um monte de coisinhas para falar antes. Existem vários tipos de medo. Vou introduzir primeiro com isso aqui. Né? O medo do novo, o medo de altura, o medo de lidar com outras pessoas, medo de um emprego novo, medo de enfrentar um problema, medo da morte, né? E, inclusive, hoje, muitas pessoas da área da saúde, que estão aí na linha de frente, né? Médicos, enfermeiros, estão sofrendo muito com isso e relatam medos da solidão. Medos porque eles não podem mais conviver com a família, eles têm que se afastar dos amigos. E as próprias pessoas mesmo estão se afastando deles, né? E o que eles demonstram, o que eles relatam, é medo de não ter mais essa aproximação, que realmente eles não têm mais. Eles não têm mais as pessoas próximas, eles têm que se afastar de todo mundo, e as próprias pessoas não querem chegar perto deles, né? Então, isso é um relato que eu tenho escutado até em consultório aqui. Pessoas que trabalham nessa área e que convivem com pessoas também dessa área. Então, é muito... É muito delicado isso tudo, né? Como é que eu vou dizer? Um sentimento que é inexplicável, solidão. Como é que eu vou sentir solidão se eu tenho um monte de pessoas ao meu redor e eu não posso abraçá-las, eu não posso beijá-las, eu não posso chegar perto, eu não posso me aproximar. Eu não sei o que pode acontecer comigo nem com o outro, né? Então gera essa aflição toda aí. Gera um desconforto muito grande para cada uma das pessoas, dos familiares. Existe algum, como nós falamos da pandemia, existe atualmente um medo muito forte de se pegar o coronavírus? Qual que é a sua percepção? Muito, muito. No consultório eu estou tomando todas as medidas cabíveis e mesmo assim não é o suficiente, né? Usando máscara, esterilizando a sala. E os pacientes chegam aqui de máscara, com medo, e muitos não estão vindo por conta do medo também, né? Medo de sair de casa, medo de ser contaminado e contaminar as pessoas que estão em casa, que são da zona de risco, né? Idosos, crianças, enfim. Então, existe uma série de fatores aí que geram... As pessoas que já têm a predisposição da ansiedade, que é o mal do século, né? Ansiedade, depressão, elas só agravou ainda um pouco mais isso nas pessoas que não conseguem lidar com tudo isso que está acontecendo, porque é o novo, né? Então, as pessoas têm dificuldade com o novo. Todo mundo tem dificuldade com o novo, né? Todo mundo tem um medo, na verdade. Então, dizer que uma pessoa chegar pra gente e dizer assim, eu não tenho medo de nada. É mentira, é mentira. Todo mundo tem algum medo. E vou te dizer, Francis, né, o medo, ele tem um lado bom também, ele tem um lado positivo. Por quê? Às vezes, tem pessoas que são muito impulsivas e não tem medo de nada e vão lá e faz algo sem pensar nas consequências. Então, é necessário ter cautela, é necessário ter um pouquinho de medo, né? Para que não tenha tanta consequência
diante de uma situação ou de um erro que possa cometer também. Então, esse medo positivo, ele pode ser um freio de mão, né? É um freio. Para a gente errar menos, Exato, para não ser um exato. imprudente. Para não ser um imprudente. Exatamente, exatamente. Então, isso é Então, relacionado à cautela. Uhum. cautela. Muitas vezes as pessoas falam, é o que mais se escuta. Na teoria é muito fácil, né? Ah, deixe de ser medroso. Enfrente seus medos. Não seja fraco. Você consegue. Enfim, essas frases positivas que acabam sendo críticas destrutivas, né? Que nem sempre são assertivas. Acaba que não funciona de forma real na vida do ser humano. Né? Então é muito fácil falar. O difícil é sentir o que o outro está sentindo. Então a empatia ela é muito importante. Saber o que a pessoa, qual que é a intensidade do medo do outro, qual que é a intensidade do que o outro sente. Então eu preciso também me colocar no lugar do outro. Eu preciso entender, poxa, ele está me relatando de uma forma que, nossa, parece ser muito grave mesmo. Mas para mim não é tanto. Então depende muito dessas teorias aí, onde é muito fácil, né? Às vezes eu até faço algumas tarefinhas aqui para os pacientes, né? Faça uma lista de frases positivas e depois você vai colocando nos post-its. Coloca na frente do seu computador, no espelho do quarto, na porta do guarda-roupa, enfim. Coloca lá, eu sou capaz, eu venço meu medo. Meu medo não, porque não é seu, né? Eu venço o medo, eu consigo, então eu sou inteligente, eu sou linda. Todas essas frases positivas. São legais? Sim, muito legais. Funcionam? Funcionam, mas desde que você acredite nisso tudo. Agora, como é que eu vou colocar em prática na minha vida se eu não acredito nisso? Então, eu preciso começar a entender primeiro, né? A ter um autoconhecimento, que é primordial na vida da gente. Ter um autoconhecimento, eu preciso me conhecer. Qual é o meu limite? Até onde eu sei que eu posso ir e que aquilo não vai me causar um desconforto, que aquilo não vai ser desagradável para a minha vida. Então, quando eu começo a me conhecer e ter uma noção do que é aquilo para minha vida, eu começo a me ponderar mais e ter mais conhecimento sobre as minhas emoções, os meus sentimentos. Então, se eu sei qual é o meu limite, até onde eu consigo ir, eu vou indo devagarinho. Aí muitos perguntam, mas Rafa, como que eu sei que eu devo ir além disso? Como que eu vou saber que eu devo ir além disso se é o meu maior medo? E o que eu posso fazer para ultrapassar essa barreira, para quebrar isso na minha vida, né? Que é uma crença limitante que as pessoas criam. Então, uma crença limitante ali de que eu não consigo, eu sou assim mesmo, eu sou assim porque eu fui criada assim, a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu amo usar isso. Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Então, então você tem que começar a pensar o seguinte: quais são os meus objetivos na minha vida? Eu quero isso? Isso é importante para mim? É o que eu desejo? É a minha meta? Então eu preciso ultrapassar essa barreira. Só que é necessário passo a passo. As pessoas às vezes querem ir muito além, querem que seja rápido, que tenha resultado rápido e não conseguem. E acabam se tornando refém desse medo, que acaba sendo também uma zona de conforto, né? Muitas pessoas utilizam isso como zona de conforto. Como um amuleto também. Do tipo, eu tenho que ter uma desculpa, eu tenho que ter um motivo para dizer que eu não consigo. E acabam se frustrando e tornando esse medo um monstro na sua vida, né? Aí entra a questão da autorresponsabilidade, né? De não ficar colocando desculpas para tudo, para não fazer o que precisa ser feito. Está muito Exatamente. relacionado. Aqui nós temos várias pessoas que entraram, Rafael. Aqui falar o Rodrigo,
Seja bem-vindo a Liz 28, Gigi, Snyder, John, Oh, Robson, galera! Que legal, galera, muita gente aí, né? Ana Paula, Cláudia, Amigos, Fernando, conhecidos, pacientes, olha que legal. Não dá nem todo para mundo citar os aqui. nomes, senão eu vou acabar esquecendo de alguém. Ítalo, Milene, estou lendo alguns aqui. Pessoal, aproveite, convide aí, até que o aviãozinho, convide seus amigos, seus familiares, porque a live a gente coloca um prazo máximo, tempo máximo de 1 hora, mas passa muito rápido. Vocês É vão perceber verdade, isso. é Eu ainda queria verdade. aproveitar um detalhe, como a gente falou da pandemia, você falou da pandemia, que é o medo de ser contaminado ou de contaminar alguém, dos cuidados necessários, máscara, o álcool em gel. E esses dias eu ouvi, até foi do meu irmão, ele dizendo o seguinte: agora todo lugar que eu chego, eu já quero passar nas minhas mãos o álcool em gel. Sim, Aí vem minha pergunta: este excesso de cuidado, ele não pode gerar depois um toque? muito, 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 muito. É uma grande preocupação que isso com certeza vai se tornar uma coisa, como é que eu vou dizer, geral nas pessoas, né? Nas pessoas que estão se conscientizando hoje, porque tem pessoas que também não se cuidam, né? Principalmente exacerba naquelas que já têm a predisposição. E eu conheço pessoas que estão se tornando toques gravíssimos e que tem o nível médio, né? E tem o nível médio grave. Então, isso já está se tornando, e com certeza, presidente, vai ser algo, vai ser a doença, como dizem, né? Cada época é um tipo de doença do século, né? Vai ser uma nova não, mas vai ser uma doença mais intensa, intensa e preocupante nas pessoas. Porque vai ser muito automático, né? Está sendo automático isso hoje, onde as pessoas já têm mania de limpeza, já têm mania de banho, já têm mania de lavar as mãos, e agora com isso tudo não conseguem nem pegar. Não... O mais dificultoso vai ser a questão do toque, porque as Uhum. pessoas já não tinham, muitas pessoas já não tinham o hábito do toque, né? Tinham dificuldade com o toque, de tocar o outro, de sentir o outro. Então, com isso, vai gerar mais desconforto ainda e esse bloqueio vai aumentar mais ainda. E a intensidade do toque vai agravar, com certeza, já está se agravando, né? Aqui o Fernando tem uma pergunta: como diferenciar medo e a simples precaução recomendada? Como diferenciar o medo? O do medo, né, de forma geral, com essa simples precaução, né, que no caso da pandemia, máscaras, álcool gel e outras, distanciamento. Ah, sim. Sim. A diferença é que o medo, ele vai te bloquear e ele vai te travar para você fazer algo a mais. Onde o que você não consegue fazer, pode ter certeza que é o medo que não te deixa fazer. Agora, a precaução é diferente. Eu preciso disso, porém eu consigo ir além disso. Eu consigo fazer o que eu necessito. O medo não me deixa. Não me deixa sair de casa. O medo não me deixa sair de casa para ir ao mercado, fazer uma compra. Ele não me deixa sair de casa para ir à farmácia, porque eu preciso de um medicamento. Então, a precaução, sim, me deixa ir. Eu sei que eu preciso ir, porém eu vou usar máscara, eu vou usar luva, e quando chegar em casa eu vou me desinfectar, tomar um banho, usar o álcool em gel. E aí sim é uma precaução. Aí essa é a diferença entre o medo e a precaução que a gente precisa ter hoje, né? Acho que até fazer uma analogia mais ou menos assim. O medo, eu sou dominado, eu sou controlado, como se fosse um viciado. Já a precaução, não. Eu Isso, tenho livre-arbítrio, eu consigo fazer o que eu desejo. Então, eu só estou tomando alguns exato. cuidados. Mais ou menos isso?
Exato. O medo te domina. A precaução você domina. Essa é a Você diferença. domina. Beleza. Deixa aqui, pessoal, o seu coraçãozinho, aperta aqui o coraçãozinho, convide ainda seus amigos para participar da nossa live. O Wesley tem uma pergunta, Rafael, que diz o seguinte: qual é a influência do medo na personalidade das pessoas? Muito relativo isso, hein? A influência do medo na personalidade das pessoas. Bom, o medo, ele é um sentimento ruim, é um sentimento negativo, né? E quem tem o medo, quem sente o medo, se fortalece para os sentimentos negativos, né? São as sensações negativas que nós temos quando temos medo. Então, a sensação é de que eu não consigo, eu não posso, eu não quero, ou é uma coisa que está além disso. Eu posso desenvolver a síndrome de pânico, pavor, ansiedade. Então, isso gera doença. Gera uma doença que... Acho que respondi a pergunta? Era isso? Qualquer coisa, comenta ainda aqui, Wesley. É, então, quer dizer, o medo, nós já vimos aqui que depende de pessoa para pessoa, o medo de uma pessoa pode ser que o outro não tenha e acha que ele é bobagem, e tem que saber Isso. ter empatia para melhor definir isso. E também eu creio que haja uma variação de pessoa para pessoa quanto à reação, não é isso? Por exemplo, uma mesma Muito. pessoa que tem medo de de baratas, ela também uma pessoa A vai ter uma reação, a pessoa B pode ter outra reação. Seria isso? Sim, exatamente. Depende da personalidade de cada um, né? Depende da intensidade desse medo. E aí, é interessante também saber de onde vem esse medo. Por que eu tenho tanto medo na minha vida? Por que eu tenho medo disso? De algo específico, né? Então, pode ser que existiu um bloqueio lá na sua infância, onde os pais, enfim, as pessoas que o criaram, familiares, amigos, até na escola mesmo, com amigos, né? Tem a questão do bullying, geraram esse medo, esse bloqueio. E pode ser que você fique. As pessoas ficam se perguntando, né? De onde vem esse medo? Mas por que esse medo? Eu não consigo entender. Medo de escuro, medo disso, medo daquilo. Um exemplo, medo de escuro, né? Lá na infância, acabou a luz, acabou a energia em casa e a criança ficou sozinha no quarto, no escuro, e gritando por minutos, que aqueles minutos se tornam horas pavorosas, né? Até o que os pais chegassem para poder socorrer com uma lanterna na época, né? Antigamente, vela, enfim, o que pudesse iluminar, para que melhorasse esse pavor e esse medo. Então, isso se estendeu até a fase adulta, porque não foi tratado, porque não foi tido como enfrentamento. Então, não teve alguém para te auxiliar ou para te estimular a vencer esse medo. E acaba que hoje vocês perguntam, mas por que esse medo? De onde vem, né? Então, muitas vezes vem desses bloqueios lá de trás, desses bloqueios onde você ouviu, onde você passou por situações que você não conseguiu enfrentar naquele momento, porque era criança indefesa, e hoje você não sabe lidar com isso porque não foi tratado, porque não foi estimulado de uma forma positiva. Tem muitas pessoas E, que têm medo do enfrentamento, medo de falar em público, por exemplo. É uma coisa que eu escuto muito. Eu tenho muito medo de falar em público, medo de errar, medo de que as pessoas me julguem, medo de estar ali na frente de todo mundo e as pessoas, por um errinho, por alguma coisa, rirem de mim. Enfim, existem vários tipos de medo. E isso é uma questão que a pessoa precisa trabalhar de uma... É devagar, né? Não adianta pensar assim, você vai trabalhar esse medo de uma forma que você vai conseguir, você tem que ir lá enfrentá-lo, né? Muitas pessoas utilizam o enfrentamento. Eu vou abrir uma observação aqui. O enfrentamento é importante, sim. Enfrentar o medo, né? Eu tenho medo de falar em público, então eu vou começar a falar
Para os meus familiares, eu vou começar a falar na frente do espelho, já é uma prática, né? É uma técnica que dá para utilizar. Agora, eu tenho medo de assalto, mas eu nunca sofri o assalto. Como é que eu vou enfrentar o assalto? Não tem como, né? Aí vem uma outra questão, onde você pode ser o espectador do seu medo. Você usa como um abstrato. Coloca o seu medo num palco e você vai ser o espectador. Você vai estar ali na plateia vendo o seu medo. E você começa a criar todo um cenário ali no palco que esteja o seu medo ali em cima. E você aqui de fora, aqui, o espectador, plateia, observando o seu medo. Observando. Então, é uma técnica bem legal que você vai começar a ver o seu medo de uma forma mais clara. E você vai observá-lo de fora, que é o que muitos fazem diante do seu medo. Começam a observar, a julgar, a criticar, sem ter noção do que acontece. Então, faça isso você mesmo, né? É um autoconhecimento, é um autorretrato do seu medo. Ele está ali no palco e você está observando. É diferente de você estar lá no palco enfrentando ele e lidando com ele, o que não é fácil, né? E que muitas vezes causam mais aflições, causam mais angústias e causam mais desconfortos nas pessoas. Entendi. Eu vejo que esse medo, por isso tem aqui, ó, como falar em público com eficiência. E nós temos também um curso do projeto Social Inteligência Emocional, que a Rafaela é uma das professoras, e a gente percebe que realmente essa questão de falar em público, as pessoas têm medo e alguns têm até um temor muito, muito grande, né? Sim, tem muito. Como coach Pode aí na falar, parte de falar em público, a gente tem orientado a praticar, né? A prática é uma exato. forma, a ação é uma forma de espantar um pouco esse medo. E, senão a gente fica com traumas, né? A técnica também de Exato. imaginação, né? Relacionado com essa que você falou, de imaginar, estar falando é uma forma, imaginar, estar assistindo como espectador também é outra forma. É aquilo que a gente não Sim, tem prática, que não tem experiência. A Cláudia, tem várias perguntas aqui. pode fazer aí. O Paulo César tinha falado aí o medo de ficar feio, né? Medo de ficar feio. Bom, se você não é feio, não tem por que ter medo. Não existe gente feia nesse mundo. Todos nós somos lindos. É só questão de arrumar mesmo. Exatamente. A beleza tá aqui, né? Tá aqui, tá no coração. Então tá na cabeça da gente, né? Não Tá na adianta ser uma cabeça. pessoa perfeita, com um estereotipo perfeito, sendo que não se acha linda. Então tem todo Tem que um se autoafirmar, autoestima, né? né? A autoafirmação, autoestima, tudo isso ajuda muito. É muito Nós, importante, né? nós somos muito aquilo que nós pensamos, né? O que nós pensamos, se somos bonitos, feios, inteligentes ou não inteligentes, é o que você pensa, o cérebro vai processar dessa forma, vai sentir, a emoção vai ser dessa forma e você vai agir assim. Então está tudo Exatamente. concatenado e relacionado. A Kathleen está perguntando, Exatamente. o medo influencia na autoestima? Muito, 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 completamente. É uma coisa associada à outra. Porque o medo, ele faz com que você não tenha capacidade de enfrentar, porque você não tenha capacidade de fazer o que você deseja, com que você não tenha capacidade de sair de uma situação de desconforto. Então, ele deixa você com a baixa autoestima cada vez pior. Então ele interfere diretamente. O Elton está Muito. perguntando: existem tipos, fases ou níveis de medo? Sim, sim. Existem vários tipos de medo, né? Como eu disse no início, existe medo de altura, medo do novo, medo das mudanças, medo até mesmo de enfrentar a família na opção sexual. Eu escuto muito isso em consultório também. Medo da morte, né? Que eu já disse. Repete a pergunta, Francisnei, novamente. Desculpa.
Níveis, né? Níveis, fases, estágios do medo, Os tipos. níveis, sim, sim. Existe o nível, Foi do básico fugiu ao agora. avançado, mais ou menos Sim, isso, não, né? existem 3 níveis de medo, né? O nível 1, 2 e 3, que é o que eu trabalho aqui no consultório, que é o fraco, o médio e o grave. Entendeu? Então, é um processo. Então, se você está no nível grave, que é o 3, você precisa passar para o nível 2. É um processo, passo a passo. Então, tratar este medo para que ele chegue no nível 2 e depois, consequentemente, para o nível 1, até zerar esse medo. Claro que não vai zerar 100%, como eu disse. Todos nós temos algum tipo de medo na vida, né? E ele acaba que tem um lado positivo também, como eu disse aí para vocês. Ok, a Rai Souza pergunta: o que fazer quando o medo acaba desencadeando crises de ansiedade? O que fazer? Quando o medo acaba desencadeando crises de ansiedade. Então, do medo gerou a consequência aí, a ansiedade. Como a Sim, gente da falou do crise de toque também. Isso, a crise de ansiedade, síndrome de pânico, né? Então é necessário que você compartilhe esse medo com outras pessoas. É muito importante compartilhar o medo. Dizer para o outro, familiares, amigos, né? Ah, eu tenho medo disso. Mesmo que você ache que seja uma coisa banal, que seja uma coisa que as pessoas não vão dar muita importância. Mas é necessário que você fale, que você exteriorize isso, né? Para que esse medo ele não fique tão concentrado e gere um sentimento de aflição maior ainda. Então você precisa falar, você precisa escrever, você precisa relatar esse medo para alguém, para que até mesmo você escute do outro até mesmo alguma frase de apoio, de frases positivas, coisas positivas, né? Experiências também. Ah, eu também já tive isso, eu sei como eu fiz alguma coisa assim que melhorou, mas é muito relativo também. O que funciona para um, talvez não funciona para o outro. Então é Uma necessário que espécie de você faça feedback. tempo. Oi? É um feedback. Um feedback de pessoas Isso. confiáveis. Isso, de pessoas confiáveis, né? Se não tem um acompanhamento terapêutico, né, com alguma psicóloga, algum profissional que possa ajudá-lo, então que você escute de pessoas confiáveis, de pessoas com mais experiências de vida, para você poder ter uma noção aí. E como eu disse, é muito relativo, então existem tentativas. Às vezes o que funciona para um não funciona para o outro, né? Então eu vou tentar. Eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer desse jeito, eu vou tentar fazer dessa forma. Como que eu sei que é o certo ou o errado? Não existe o certo ou o errado, existe o que funciona. Existe o que dá certo. Existe o que realmente trata o medo. Existe aquilo que realmente eliminou, que realmente diminuiu o meu medo. Então, se funcionou, opa, vamos continuar dessa forma. Deu certo. Ah, o Fernando, meu amigo aqui, ó, não é opção sexual, e sim sexualidade. Obrigada, mano. Obrigada pela observação aí, pela correção. Então é sexualidade. Me corrigiu, obrigada. Está ajustado, né? A Cláudia está perguntando: é possível superar esses traumas? Sim, com certeza, todo trauma é possível superar. Desde que você identifique esse trauma e que você tente levá-lo para um profissional que possa te ajudar de uma forma mais clara e objetiva, né? Porque o trauma, quando você tem noção que ele é um trauma, não é qualquer pessoa que sabe tratá-lo, não é qualquer pessoa que pode te ajudar nisso ou que pode te estimular nesse tratamento positivo aí, né? De desbloquear esse trauma. Então, é necessário que você busque uma ajuda de um profissional para que você consiga tratar esse trauma.
Porque é muito específico, né? Não tem como eu dizer aqui para você como tratar um trauma. Então, é muito específico. Às vezes é um trauma que é lá da infância, ou é um trauma que gerou diante de um conflito ou de uma situação desconfortável. Então, é muito... não tem Eu como falar gostaria, sobre... não tem um Pode falar. padrão, né? Não, não Assim como tem. não tem um padrão de medo, não tem padrões de soluções dos medos. Mais ou menos isso. Vai Exato, depender exato. de pessoa para pessoa. Por isso que precisa de psicólogos, terapeutas e outras profissionais Isso, para nos ajudar. Eu quero sublinhar a exatamente. questão do feedback, que você disse que é importante que o medo seja compartilhado com outras pessoas, até dê a ênfase que pessoas confiáveis. Porque eu percebo, muitas pessoas estão satisfeitas ou com medo de alguma coisa ou outra, acha que as redes sociais é o psicólogo. Aí começa, quando você vê a postagem, você já percebe, essa pessoa está triste, essa pessoa está magoada, está com medo. Esse Exato. caminho, qual seria a sua recomendação para a pessoa que gosta de postar nas redes sociais, para desabafar nas redes sociais? É uma exposição muito grande, né? Tem pessoas que têm a necessidade disso para se sentir amada, para se sentir acolhida. É bem essa palavra. Então, às vezes postam isso para que os outros a vejam, para que os outros a percebam, se sentem menos amadas, se sentem rejeitadas. Então, se eu postar algo, se essa pessoa posta algo e alguém curte ou comenta, ela se sente feliz, ela se sente amada. Então, é muito relativo isso, né? Eu dizer, não, não é legal fazer isso, você está expondo a sua vida, você está se colocando numa situação desconfortável, mas depende, é muito ruim eu dizer isso aqui para a pessoa não fazer, ou não... Depende de como ela se sente, né? Se ela se sente bem fazendo isso. E é um pedido de socorro também, o Francisney tem muito disso, tá? Às vezes a gente acha que a pessoa não grita e não pede socorro quando ela está a ponto de cometer algum suicídio, alguma loucura, né? Nesse sentido das questões dos transtornos psicóticos. Mas elas gritam, sim, elas pedem socorro. Então, às vezes é uma forma até também de um pedido de socorro. Eu estou aqui, eu existo, eu preciso de ajuda, então eu preciso que alguém me veja, que alguém me enxergue. Ela vai fornecendo alguns sinais Sim, antes de sim, cometer uma sempre. loucura, né? O Sempre, Fernando tem sempre. mais uma pergunta aqui. O Fernando disse, em relação à pandemia, minha sogra é super bem com a vida e uma pessoa tranquila. Hoje em dia, ela Cortou, diz que está Francisney, tendo repete, por mini favor. ataques de... Oi, cortou? O Fernando está Cortou. perguntando, em relação à pandemia, minha sogra é super bem com a vida e tranquila. Hoje em dia, ela diz que está tendo mini ataques de pânico toda vez que sai e tem que usar a máscara. Como amenizar esta situação? Como amenizar essa situação? É bem complicado isso, né? Esses sintomas de síndrome de pânico, né? O pânico, como cada um fala, é por conta do novo, é por conta de uma situação desconfortável. Eu nunca precisei passar por isso e agora estou passando. Eu nunca precisei usar máscara na minha vida e agora eu tenho que usar. Eu nunca vi nenhuma situação parecida no mundo e agora eu estou vendo. Então é muito desconfortável. Isso gera, sim, essas crises, né? Às vezes não é nem um ataque de pânico, é uma crise de ansiedade mais exacerbada, mais elevada, que as pessoas confundem com a crise de pânico, né? Porque a crise de pânico ela é muito mais grave, é necessário entrar até com medicamento. Então, como aliviar isso? Em casa fica um pouco mais complicado, né? Porque a gente fala, precisa fazer atividades físicas, precisa fazer... A técnica de respiração é uma técnica que eu utilizo muito e que ajuda muitas pessoas, que é o inspirar e expirar, né? Inspirar pelo nariz até acabar o ar, conta 3 segundos e aí você expira todo o ar pela boca. Então,
funciona muito colocar uma música relaxante, uma música só para você ouvir o som dos pássaros, da água, fechar os olhos, ficar num ambiente com meia luz, ouvir uma música que você goste, ou que ela, no caso é a sogra, né, que ela goste. Então, tentar fazer coisas que deixem ela mais tranquila, tentar fazer coisas que ela goste de fazer ali no momento dentro de casa. Que muitas pessoas falavam, né? Ai, a gente não tem tempo de estar em casa, a gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para aproveitar a nossa casa, a gente fica mais no trabalho do que em casa. E agora que teve essa pandemia, todos precisaram estar em casa por um bom tempo, né? Agora que a vida está começando a voltar ao normal. E aí se viram nessa situação desconfortável de que não é legal ficar em casa. É legal ficar em casa quando é para lazer, quando é para ficar com a família. Então, quando é uma situação que te obriga, é por obrigação que eu tenho que estar em casa, gera desconforto, né? E as pessoas ficam nessa aflição mesmo. Ansiedade a mil, crises de ansiedade. Então é um momento bem delicado. As pessoas têm que procurar fazer coisas que gostam, coisas que agradam, coisas que deixam bem, felizes, né? E que geram momentos de alegria, momentos de felicidade ali, né? Que acalmem. Então, na realidade, é transformar o foco, de redirecionar o foco do problema para a solução, de coisas ruins para coisas boas, do estresse que tem dentro de casa para coisas boas que já tem de casa, lazer, enfim. Então, é uma questão de muito de foco também, de redirecionamento da visão, né? Da mentalidade. Travou aqui. Exatamente. O Sivaldo está perguntando aqui, como dominar o medo de dizer o não? Ah, isso é uma questão boa também. Eu escuto muito isso, né? Medo de dizer o não. Você precisa trabalhar de uma forma... Como que é o nome dele? Silvaldo. Silvaldo. Conta, né? Você precisa trabalhar de uma forma que o não, ele é positivo e ele é necessário na vida da gente, na vida de todo mundo. É positivo e necessário. Quando você era criança, quantos não você já ouviu? Né? Principalmente de pai e mãe, de quem te criou, de quem estava ao seu redor ali. Não faça isso, não vá em tal lugar, não, não, não. Então isso foi um aprendizado para a sua vida. Isso foi um aprendizado para o seu crescimento. Você precisou de um não para você não ultrapassar o limite que você não deveria ultrapassar. Então hoje, por que você deixa as pessoas ultrapassarem o seu limite? Por que você deixa as pessoas aceitar? Você aceita tudo que as pessoas falam e impõem para você. Então é necessário que você também se imponha, que você coloque esse não como prioridade na sua vida. Por que o medo de falar o não, se você recebeu tantos nãos na sua vida? Então é importante que você se coloque aí como prioridade. Você é prioridade na sua vida. Então você é a sua melhor companhia. Você precisa também dizer não para aquilo que não lhe convém. Se posicionar. Exatamente. Se posicionar. Tem que se posicionar. Até rapidinho aqui. Isso. Tem 2 cachorrinhos em casa. Um é mais velho e outro mais novo. Só que o novo, ele está 24 horas no ar, fica perturbando, morde a cachorrinha mais velha. Aí eu falo para ela, você tem que se posicionar. Colocar na cabeça do cachorro, olha, tentando treinar o cachorro. Você tem que se posicionar, tem que se posicionar. E vai entendendo, aí tem hora, olha para mim, olha que está perturbando muito, começa a latir mais forte, com raiva dele. O cachorro mais novo, aí o cachorrinho mais novo, se afasta, ela fica ali. Ou seja, até no meio animal, ele consegue se posicionar. Sim, o ser humano também precisa fazer a mesma coisa. Exatamente, é um estímulo. Exatamente. É um estímulo. Então, você tem que começar a praticar com pequenas coisinhas, né? Ah, eu tenho muito medo de dizer não e desagradar a pessoa. Eu tenho muito medo de dizer não e a pessoa me julgar como uma pessoa ruim, como uma pessoa chata, inconveniente, não ser mais meu amigo, não quiser mais ter a minha companhia.
Mas peraí, te convém esse sim que você aceitou? Te convém isso que veio até você? O que vai fazer bem para a sua vida? Então, se você precisa dizer o não, é necessário que você pratique. Pratique com pequenas coisinhas. Vamos supor, você chega num lugar e tem uma pessoa que quer estacionar numa vaga e essa pessoa está com muita pressa e precisa, por favor, me deixe isso aqui. Você vai dizer que não, eu também estou com pressa, eu também tenho direito, eu também preciso disso que você está fazendo, entendeu? Então você não precisa exteriorizar isso para a pessoa. É simplesmente dizer não, não dá, não posso. Então já é uma prática aí, nas pequenas Treino. coisinhas que aí você vai conseguindo dizer não para as coisas maiores. Então requer muito treino. Sim, Como tudo sim. na vida. Não é Como tudo na fácil, não vida. é fácil. Para quem tem dificuldade, para quem tem medo de dizer o não, tem uma dificuldade muito grande, muito grande. Tem muitos livros que falam sobre isso, né? Do dizer não. Como trabalhar o não, como... Tem vários livros. Lidar com não. O Estocco 4423 diz o seguinte: o medo é intrínseco ao ser humano. Penso que seja um sistema de proteção do indivíduo. O problema se encontra na exacerbação do medo, se por um lado, excesso de medo é um problema, a ausência também é um problema. É o que Com você já certeza. mencionou. Com certeza. A ausência do medo, ela é um super problema. Então, é necessário que você... Tudo na vida da gente em excesso é um problema, né? Então, nós temos que saber mediar isso. Tudo a gente tem que ter um autocontrole da situação. Nem de mais, nem de menos. Tem que estar aqui no meio. Tem que saber mediar, tem que ter um controle. Tem que saber a medida daquilo, né? Colocar na balança, saber medir. Qual é o peso disso na minha vida? Então, é necessário que eu tenha medo de alguma coisa? Sim, é necessário que eu tenha medo, mas até que ponto eu preciso ter medo? Até que ponto esse medo vai me fazer bem? Então, eu preciso saber o equilíbrio, ter o equilíbrio aí disso. Tá? Então, é necessário sim ter medo, tá? Ele é positivo também para a nossa vida. O medo é equilibrado. Equilibrado. Com equilíbrio. A Silvana está perguntando como se livrar do medo que existe dentro de nós. Já falamos várias coisas. Mais algumas dicas Sim. práticas assim que dá para as pessoas aplicarem em casa? Como é que eu vou dizer? Às vezes a gente escuta muito dos outros coisas taxativas, né? Frases negativas, e a gente não pode aceitar isso como uma verdade para nós. Então você precisa exteriorizar e colocar, não, isso não me pertence, isso não é meu, eu não aceito isso. Vamos supor, uma pessoa dizer para mim, você é fraca, você não dá conta, você não consegue, você tem medo disso, não acredito que você tem medo disso. Então eu não aceito, uma técnica bem legal é não aceitar, trabalhar com o filtro. O filtro é você não deixar entrar, não absorver aquilo que não lhe convém. Então, você filtra e joga fora. Aquilo não é meu, aquilo não me pertence. Então, lidar com o medo interno, ele é muito relativo, né? Muito... Depende do que está sendo esse medo aí dentro de você. Medo gera muitas aflições. Então, a técnica de respiração, ela ajuda muito. Eu que já relatei aqui todas as outras questões, né? Falar, escrever, ler um livro, escutar música, colocar... Tem uma técnica bem legal também, Francis, né? Que é assim, se chama antecedente, comportamento e consequência. Você vai colocar num papel isso. Aí você coloca no antecedente o que gerou o comportamento do medo. Vamos supor, eu estou com medo até agora. Medo da morte, exemplo. Então, por que eu estou com medo da morte? Por conta da pandemia. A pandemia é um antecedente, certo? O comportamento é um medo.
E a consequência é o pânico, a ansiedade, o medo da morte é um comportamento e a consequência é o medo, a ansiedade, todas essas aflições, esses sentimentos ruins que estão aí dentro de mim. Ok? Então, como é que eu vou lidar com isso? Você vai transformar isso de uma forma positiva, tá? Então, existe tudo isso negativo dentro de mim, eu vou transformá-lo de forma positiva. Como é que eu vou trabalhar isso para que eu não tenha consequência de ter medo na minha vida? O que eu preciso fazer? Então, aí é você, tá? Então, é uma autorreflexão, um autoconhecimento, porque para mim pode ser de uma forma, para você pode ser de outra, tá? Mas é uma técnica legal que funciona também. Vi aqui vários depoimentos de pessoas que têm dificuldade de dizer não, outras dizendo a questão da pandemia, quando vê alguém na rua com máscara já se assusta, fica com medo, tem muitas crises de ansiedade. Então, assim, Sim, resumindo o que a gente aprendeu até agora, que cada pessoa é de um jeito, é individual, cada um tem uma reação, cada um tem também um tratamento específico, um resultado diferente. O importante é aplicar as técnicas, né? Pode ser técnica de respiração, técnica da imaginação, da observação, atividade física também ajuda bastante, muito. conversar com as Sim. pessoas. Dá para fazer em casa agora, atividade física, né? Tem vários videozinhos no YouTube que as pessoas conseguem. Tem lives no Instagram também de profissionais da área da saúde que colocam, né? Como fazer os exercícios. Então, não tem, tem muitos meios, né? Para que as pessoas possam lidar com isso hoje. E existe o medo racional e o irracional. O que é o medo racional? É aquele que eu sei, que eu tenho noção, que eu tenho consciência do que é, né? Eu sei que aquilo me causa medo. Vamos supor, eu tenho medo de altura, um exemplo, né? Então, eu não vou ficar na sacada de um prédio no 26º andar, porque eu sei que ali aquilo me causa uma tensão horrorosa, porque eu tenho medo de altura. Então, isso é o medo racional. Eu sei dele, eu sei que ele existe. O medo irracional é aquele medo que eu não sei, é um medo inexistente. Como é que eu vou dizer? É aquele medo que te gera insegurança, mas que você não sabe da existência e da consequência dele. Entendeu? Eu tenho medo de um assalto, mas eu nunca sofri um assalto. Então, eu não sei como é que é passar por aquilo. Eu não sei como é que aquilo, como é que eu vou reagir diante daquilo. É uma insegurança minha, porém eu não sei como reagir, não sei como é que eu vou reagir diante desse medo, porque ele é um medo irracional. Aí é o famoso e se? E se eu for? E se eu fizer isso? Melhor não ir, né? Porque isso vai me gerar um medo. Eu tenho medo disso, então eu prefiro não tentar, eu prefiro ficar aqui. Então, é muito essa questão aí da insegurança, da falta de confiança, tudo isso gera um medo. Eu vi uma pesquisa de agosto de 2019 da Folha de São Paulo, que com várias pessoas do Brasil, e lá está dizendo que 27% das pessoas têm medo de adquirir a doença, né, chamada câncer. Como lidar com isso? Medo de ficar doente. Porque o câncer mata muita gente hoje em dia, mas tem outras coisas que matam muito mais, que não é tão divulgado quanto o Exatamente. câncer. Como lidar com isso, com esse medo de ficar doente? Cortou, Francisney, não te ouvi. Cortou? Como lidar com o medo de ficar doente, de ter um Ah, câncer? entendi. Como lidar com medo de Entra, ficar doente. já falamos várias coisas aqui, mais uma pincelada apenas. Mais uma pincelada aqui, né? Muitas pessoas estão preocupadas. Eu vou falar do Covid, que é inevitável, né? O que está no auge agora. Então, muitas pessoas estão com medo do Covid
E estão esquecendo de outros cuidados que precisam, né? Comendo exageradamente, bebendo exageradamente. E isso pode causar outras doenças, né? Então, é necessário ter um cuidado redobrado em todas as situações. Alimentação, atividade física, todos os cuidados que acho que a maioria das pessoas sabem que precisam, mas que não fazem, que não praticam, né? Então, é muito aquela questão do comodismo, da zona de conforto. Eu estou preocupado, eu estou aqui me cuidando, usando máscara, usando luva, usando álcool em gel, evitando sair de casa, mas eu não estou cuidando de outras coisas que eu preciso. Então, o câncer, como evitar o câncer, é uma coisa que, né, tem a predisposição genética, mas você pode cuidar da sua saúde física, mental. É uma junção de tudo, né? Porque existem as doenças emocionais também, as doenças psicossomáticas, né? Que o corpo da gente fala, o corpo reage a tudo. Então, eu falo que várias doenças que terminam com ite, renite, sinusite, artrite, tudo que termina com ite, pode ter certeza que tem algum cunho emocional aí por trás disso, né? E as pessoas ficam se dopando com medicamentos e não tratam o que precisa, que é a saúde mental e a saúde física também, com certeza, que é necessário aí, né? Uma alimentação adequada é o primordial, é o primeiro de tudo. Toda uma sequência de fatores, né, de ações, atitudes positivas que mudam a vida das pessoas, desde a alimentação, atividade física, atividade mental, emocional. Exato. E outras coisas mais. Pessoal, já estamos chegando ao fim da live. A questão é a seguinte: amanhã, às 18 horas, horário de Mato Grosso, nós teremos uma nova live com o professor Franks, doutor em geografia, que vai falar sobre a China. Se você quer conhecer um pouquinho melhor sobre a China, amanhã às 18 horas você pode perguntar tudo sobre a China. Essa live ficará 24 horas aqui no Stories e também no meu canal do YouTube, para você assistir quando quiser. Mais uma propaganda aqui do meu livro, Como Falar em Público com Eficiência. Mude Sua Vida em 50 Dias, terceira edição. Mude Sua Vida em 50 Dias, segunda edição. E A Arte de Ser Feliz. Você pode encontrar na Amazon.com.br, você pode encontrar no site da Janina ou também no site da Ímpetus ou editora Concursar, que é do Rio de Janeiro. No mais, Rafaele, considerações finais, um minutinho para a gente finalizar a live. Tá joia. Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo aí que entrou, que participou, as perguntas que fizeram, os que eu não consegui responder, se quiserem depois mandar no privado, podem mandar, ok? E hoje, lidar com medo, você precisa vencer esse vilão na sua vida. Fazer com que ele não seja o monstro na sua vida. E você seja o grande... Como é que eu vou dizer? O grande... Fugiu a palavra agora. Me ajuda aí, Francisney. Que você combata esse medo, né? Na verdade, que ele não pode ser o autor da sua própria vida. É você que tem que dominar. Ele não pode dominar a sua vida. É você que tem que dominá-lo e que você seja a sua melhor companhia. Então, você se tornando a sua melhor companhia, você vai sentir a necessidade de estar sempre à frente disso. E você vai conseguir lidar com todas as frustrações, com todos os seus medos. Autoestima é uma coisa que todo ser humano precisa trabalhar, precisa ter. Porque sem autoestima a gente não consegue evoluir, a gente não consegue caminhar e dar os passos que a gente precisa, né? Então, é trabalhar, ter um autoconhecimento da sua vida é primordial. Autocontrole e o equilíbrio. Isso é importantíssimo para que você saiba lidar não só com medo, mas com todas as frustrações, com todas as dificuldades que você encontrar aí na sua vida. Ok? Ok, doutora Rafaele, muito obrigado por ter aceitado o convite, participou dessa live. Eu que agradeço. Creio que foi positiva pelos comentários aqui, as pessoas ficaram felizes.
E veio uma frase na minha cabeça agora que achei criação, né? Que eu nunca ouvi essa frase. Tem